Outubro, mês do Outubro Rosa, mês da gente conversar um pouco mais sobre câncer de mama e a importância dessa doença. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente está falando do segundo principal câncer que acomete mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele. Então, 25% dos cânceres são relacionados ao câncer de mama. Mas será que você sabe exatamente como fazer prevenção, como fazer diagnóstico? É isso que nós vamos conversar agora. É isso que você precisa saber fazer. Só no ano passado, no Brasil, foram 59.700 casos novos de câncer de mama. Um risco que a gente estima de 56 para cada 100 mil mulheres. Mas uma coisa que é interessante é que nem todo câncer de mama vai acometer somente mulheres. 1% de todos os casos diagnosticados são devido ao público masculino. Existem várias causas que a gente vai pensar no surgimento do câncer. São causas multifatoriais, a gente não tem determinado quais são essas causas, mas algumas coisas com certeza contribuem para que o câncer de mama venha a aparecer. Então, mulheres que têm hábitos de vida mais saudáveis, que comem alimentos de origem vegetal, que têm uma vida regrada no sentido de atividades físicas, que têm um peso dentro do esperado, essas mulheres têm um risco menor de desenvolver câncer de mama. Em até 30% um risco menor de desenvolver câncer de mama. E existem também as questões hormonais. Mulheres que tiveram a menarca, ou seja, a primeira menstruação de forma muito precoce, ou que têm a menopausa muito tardia, principalmente após os 55 anos, ou que são expostas a pílulas anticoncepcionais ao longo da vida, ou a terapia de reposição hormonal, principalmente por mais de 5 anos, também têm mais risco de desenvolver câncer de mama. Além disso, mulheres que não engravidam, que não são mães, ou que são mães muito tardiamente, ou ainda que não amamentam, então a amamentação é um fator protetor também para o câncer de mama. Se a amamentação ela dura ali por mais de 6 meses, principalmente até os 2 anos, isso é um fator protetor também para o câncer de mama. Outros fatores que podem estar relacionados também é o uso de álcool, então mulheres que tomam muitas bebidas alcoólicas têm maior risco, e aquelas que são expostas a radiações ionizantes ao longo da vida. Então, radiografias excessivas, tomografias computadorizadas excessivas também aumentam o risco de desenvolver o câncer de mama. Então nós conversamos sobre os fatores que fazem com que a gente consiga prevenir o câncer de mama. Mas agora a gente tem que conversar sobre o diagnóstico. Quando a gente faz o diagnóstico e quais são as alterações mais esperadas. Então, em casa, você ali durante o banho, se olhando no espelho, as percepções que você tem que ter sobre a mama são grandes. Tem que conhecer o próprio corpo, tem que ter um autoconhecimento das mamas. Então, a primeira coisa que a gente lembra quando a gente fala de câncer de mama é nos nódulos. Nódulos mamários, geralmente fixos, que não são dolorosos, mas eles são nódulos que crescem de tamanho, né? E esses nódulos geralmente já nos chamam a atenção. Nem sempre é câncer, mas deverá ser investigado. Uma outra alteração que é importante a gente observar são as alterações de pele. Então a pele pode ficar numa coloração um pouco mais avermelhada ou ter um aspecto que a gente chama de casca de laranja, aquele aspecto rugoso como se fosse uma casca de laranja mesmo. Uma outra coisa que a gente pode encontrar é um mamilo diferente, invertido, que tem uma alteração de forma. Em alguns deles também pode sair uma descarga de secreção pelo mamilo, tá? Geralmente quando é unilateral e espontânea, o risco é maior. E quem deve fazer a mamografia? Existem duas situações de pacientes que precisam fazer mamografia. A primeira delas é a mamografia diagnóstica, que é aquela mulher que tem alguma alteração mamária, que foi vista pela própria paciente e que foi vista pelo médico, e essas mulheres, pela alteração, vão direto para uma mamografia diagnóstica. E aquelas mulheres que não têm lesões, que não têm alterações na mama, devem fazer uma mamografia de rastreamento. Essa mamografia de rastreamento, pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil, ela é preconizada a partir dos 50 anos até os 69 anos. Então, pelo menos uma vez a cada 2 anos,
deve-se fazer uma mamografia de rastreamento. E se no intervalo desses 2 anos, se aparecer qualquer sinal, qualquer suspeita de câncer de mama, que a gente já conversou nesse vídeo, aí sim deve procurar novamente o médico e de repente fazer a mamografia diagnóstica. Nem todo câncer de mama vai ser também uma sentença de morte. Se a gente faz o diagnóstico precoce, existe tratamento e existe cura na grande maioria das vezes. Então, se cuidar, fazer o diagnóstico precoce, fazer sua rotina ginecológica é um grande fator de sucesso no tratamento do câncer de mama. Então não se esqueça, olhe suas mamas, palpe suas mamas, se conheça. Faça consulta regularmente, faça as mamografias quando forem necessárias. Afinal de contas, sua saúde só depende de você.